Estamos começando o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, o dia com mais partidas na semana. Então é sempre um dia muito perigoso, principalmente para você que vem fazendo tudo certinho, de segunda a sexta, chega no sábado, vários jogos ao mesmo tempo, aquela vontade de fazer cagada. A gente vai tentar encontrar boas oportunidades aqui e, óbvio, também encontrar as pegadinhas para ficar de fora ou pelo menos já ter cuidado com elas. Talvez, a gente vai falar sobre vários jogos no dia de hoje, mas talvez um dos principais jogos do dia seja a semifinal em jogo único da FA Cup, Manchester City e Chelsea. O City que acabou de ser eliminado agora nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid nos pênaltis, e sobra para o City a tentativa da FA Cup e da Premier League, né? Tentando o tetra da Premier League, primeiro time na história que pode fazer isso no campeonato inglês, contando pré e pós Premier League, e vai enfrentar o Chelsea do Pochettino, que acabou de golear o Everton, que periga rebaixamento por 6-0. Na Premier League ainda briga por uma vaga na Conference League, parecia que o Chelsea não ia brigar por nada nessa temporada, mas pode ser que a Conference League seja até um alento, né, para uma temporada não tão boa, cheia de desfalques, cheia de lesões, e óbvio, também briga aqui por uma vaga na final da FA Cup. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 20 de abril. Quero começar o meu planejamento às 10h30 da manhã em Heidenheim e Leipzig. O time do Heidenheim subiu campeão da segunda divisão e surpreendeu nessa temporada, fez uma boa campanha, venceu grandes equipes, com destaque para o Bayern de Munique, agora em casa de virada, equipe muito chata e que vai continuar na primeira divisão no ano que vem. O Leipzig, aproveitando ali um Borussia Dortmund que foca ainda na Liga dos Campeões, tenta buscar essa vaga na Champions na temporada que vem via Bundesliga, porém ainda pode caber das duas equipes se classificarem, né? Porque o coeficiente da UEFA, nesse momento, a Série A italiana está levando a vaga extra para a Liga dos Campeões, para Super Champions, né? Mas ainda pode ser que a Alemanha consiga buscar essa vaga. Mas por enquanto, tratando aqui de 4 vagas diretas, o Leipzig nesse momento, com uma vitória a mais, está na frente e provavelmente vai tentar vencer de novo, mas não é fácil enfrentar a equipe do Heidenheim. E como o Heidenheim é uma equipe também muito permissiva, que concede muitos gols para o adversário, eu quero ficar de olho nesse jogo aqui, acho que pode ser interessante. Em meio a vários jogos ali de manhã, acho que a gente pode dar uma olhada nesse daqui. Utilizando o PDF de apoio, o time do Heidenheim não tem uma iniciativa tão grande, é uma equipe que na maioria das vezes até sai atrás do placar, parecido com o Leipzig fora de casa, o número de iniciativas, né, de vezes que saiu na frente. São equipes que falham pouquíssimo em marcar, o Leipzig ainda falhou menos, mas são equipes que sofrem gol em quase todas as partidas. O Leipzig ultrapassa a média de 1.6 e o Heidenheim fica muito próximo dessa média também. O número de gols sofridos das duas equipes é muito parecido, o Leipzig marca um pouquinho mais de gols. Porém, apesar do Leipzig estar melhor colocado na tabela de classificação, pensando em Champions, o Leipzig também tem um ataque mais efetivo, é o Heidenheim que tem o melhor aproveitamento em finalizações. O Heidenheim precisa de 2.8 de finalizações no alvo para marcar um gol, enquanto o Leipzig, que é o favorito, tem muito mais técnica, precisa de 3 finalizações, um pouquinho mais do que 3. Então é um Heidenheim perigoso nos contra-ataques. Tá? Pode ser um jogo bem perigoso para trabalhar mercado de resultados no trade. O primeiro tempo do Leipzig tem mais gols marcados, porém a mesma quantidade de gols sofridos. Poucas derrotas, porém menos vitórias. Eu até olho com um pouco mais de atenção para o Leipzig, mas não é um primeiro tempo bom da equipe favorita. No segundo tempo, o Leipzig melhora a sua condição ofensiva, consegue dobrar praticamente o seu número de vitórias, porém continua sofrendo mais gols e aí ultrapassa o número de gols sofridos do que o adversário. O Heidenheim também tem um poderio ofensivo muito bom no segundo tempo, também tem um bom número de vitórias, reduz o número de derrotas ficando abaixo do Leipzig e sofre um gol a menos. Então, de novo, é um segundo tempo que a gente quer olhar para o Leipzig como favorito, mas é um segundo tempo parelho de duas equipes que sofrem gol e marcam gol com frequência. Em bola aérea, dá para a gente diferenciar um pouquinho o Leipzig por ter marcado um pouco mais de gols, porém o Heidenheim não fica atrás. Também é uma equipe que marca muito de escanteio, de bola parada, tem um bom batedor de bola parada e finaliza bem de fora da área, assim como o Leipzig, né? Então são equipes muito parecidas na parte ofensiva, mas defensivamente é o Leipzig que mais sofre de cabeça. E isso daqui pode custar caro para a equipe favorita. 57% dos jogos do Heidenheim em casa foram
over 2,5 e quase 80% dos jogos do Leipzig fora de casa também foram over 2,5. O Heidenheim aciona sua força ofensiva muito mais no segundo tempo, principalmente ali no início e no final do segundo tempo, e sofre com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo. Já o Leipzig marca muito mais no segundo tempo, principalmente no meio da segunda etapa. Já os gols sofridos do Leipzig são bem distribuídos, nem dá para listar aqui um momento específico porque é muito parecido. A média de cartões do Leipzig, do favorito, é maior do que a do Heidenheim, curiosamente. Para quem gosta do mercado de finalizações no alvo, né? O batedor de bola parada do Heidenheim é o Niklas Best, Jan Niklas Best. Se eu não me engano, ele jogava no Regensburg antes de vir para o Heidenheim, depois ele subiu com o Heidenheim. Excelente jogador, excelente batedor direto para o gol, tá? E provavelmente vai finalizar bastante. E é, obviamente, um cara com alto poderio de assistência, porque ele bate todos os escanteios da equipe praticamente, tanto do lado direito quanto do esquerdo, e também cruza a maioria das bolas na área, tá? Então, para finalização e também possivelmente para assistência, o Niklas Best, se estiver disponível, é um bom nome para você ficar de olho. Do lado do Leipzig, o Luiz Openda, para mim, um excelente jogador, principalmente no estilo do Leipzig, em jogar de maneira reativa em alguns momentos do jogo. Nem sempre o Leipzig está pressionando o adversário. Muitas das vezes, principalmente recentemente, o Leipzig tem jogado de maneira reativa. Foi assim que conseguiu a sua vitória no último jogo, deixando o adversário vir para cima e aproveitando a velocidade do Openda. O Xavi Simons, se estiver disponível, é um jogador também de condução para o ataque, de participação na criação da jogada ofensiva. Dani Olmo e Benjamin Sesko também são excelentes jogadores. O Olmo para finalização de fora da área, o Sesko como um centroavante ali. Em jogadas de velocidade ele também aparece como construtor. É um bom time do Leipzig por aqui. Se você é um trader, eu vou te desencorajar a trabalhar no mercado de match odds, no mercado de resultado final. Eu acho muito perigoso. Por quê? O Leipzig ele pode se fazer de sonso, ele recua para chamar o Heidenheim para cima para poder contra-atacar. E se o Leipzig estiver fazendo um jogo de proposição com linhas altas, o Heidenheim também é uma equipe muito traiçoeira no contra-ataque. Se você estiver encontrando um Leipzig muito dominante, sem que o Heidenheim consiga sair para contra-ataque, tudo bem, dá para trabalhar essa posição a favor do favorito. Mas sinceramente eu acho que é um jogo com um alto índice de possibilidade de tomar um gol contra a posição. Então eu quero trabalhar o mercado de gols. Dá para pensar num cenário pré-live com uma cotação maior até dá, mas eu prefiro um cenário do jogo desempatado, tá? Eu não duvido de um ambas marcam por aqui, pegaria com uma cotação mais alta e também não duvido de um 2,5 gols, obviamente também com uma cotação mais alta. O Leipzig é um favorito que pode se complicar, né? O Heidenheim já mostrou pra gente que dentro de casa ele pode complicar a vida de várias equipes. Os últimos 2 jogos, o time do Gladbach não venceu lá e o Bayern tomou aquela virada, né? O Dortmund conseguiu empatar e o Leverkusen conseguiu vencer. Não é fácil enfrentar o Heidenheim, mas ainda assim, se for para trabalhar a favor do Leipzig, que seja com uma cotação mais valiosa, né? Já que o Heidenheim é uma equipe tão chata de se enfrentar, para valer o risco. Se ele vai vencer ou vai perder esse jogo, a gente não sabe, mas com uma cotação mais alta, mais elevada, no mínimo ali próximo de 2, você pelo menos vai ter uma relação de lucro-prejuízo um pouco mais elevada. 1h15 da tarde temos a semifinal da FA Cup entre City e Chelsea. Como eu falei na introdução, o City vem um pouco pressionado, acho que nem chega a ser pressão, né? Acho que para o City é um pouco de decepção. Claro que não é uma grandíssima decepção, porque o City já conseguiu tirar esse problemão, esse piano das costas de não ter a Champions League. É o atual campeão ainda, mesmo tendo sido eliminado, mas estava em busca do seu bicampeonato e foi eliminado pelo Real Madrid, tendo jogado bem no segundo jogo e não conseguindo marcar, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Faz parte, mas o City já tirou esse problema da frente e na próxima competição de novo vai entrar como um dos favoritos e assim sucessivamente. E o City está muito bem na Premier League, né? Conseguiu, devido à falha e o vacilo do Liverpool e do Arsenal, a esticar sua pontuação e agora só depende de si para ser campeão. E o City, quando só depende de si, geralmente ele consegue esse objetivo. E se ele for campeão da Premier League, ele vai pela primeira vez na história da Inglaterra, campeonato inglês e Premier League, uma equipe vai conseguir o tetracampeonato, né? Seguido, obviamente. Então, é uma equipe que está muito bem. Não dá para falar que foi uma pressão a eliminação para o Real. Foi uma tristeza, né? Se for falar de cobrança, o Chelsea vem sendo muito mais cobrado ao longo dos últimos anos devido a muita contratação, muitos investimentos e pouco retorno, né? Inclusive o Chelsea vem mais perdendo dinheiro, teoricamente, com essas contratações do que ganhando. Mas ainda sobra a possibilidade, como eu falei também na introdução, do Chelsea esse ano, além de poder ganhar a FA Cup, disputar uma vaga na Conference League. Para o tamanho do Chelsea, para um time tão
bilionário como é o Chelsea, disputar a Conference League é algo bem assim ruim. Porém, numa temporada ou em 2 temporadas, porque o Chelsea na temporada também ficou numa situação bem desagradável na tabela, em 2 temporadas como essa, disputar uma vaga na Conference não é nada ruim. Mas Liga dos Campeões e Europa League não vai rolar, a não ser que a FA Cup dê alguma vaga europeia, se eu não me engano, mas ainda teria que passar pelo City, obviamente. Das últimas 2 vezes que eles se enfrentaram, tivemos um empate. Primeiro jogo de empate lá na casa do Chelsea, um 4-4 maluco, né? O City chegou a estar vencendo por 3-2, se eu não me engano, e houve ali um empate no final. E no último jogo, na casa do City, no Etihad, também na Premier League, o Chelsea chegou a sair na frente, aproveitando muitos contra-ataques, e o City acabou fazendo uma grande pressão no final e conseguiu empatar. Se eu não me engano, não sei se foi gol do Rodri, não tenho certeza, mas foi um jogo onde o Rodri estava mantendo, e eu acho que ainda mantém, né? Aquela estatística de quando está em campo o City não perde. É um jogador muito importante, não vem jogando bem. Esses últimos 2 jogos do Rodri eu não gostei tanto. Mas enfim, o City é favorito, concordo com o favoritismo. O estilo de jogo por aqui muito provavelmente vai ser bem parecido com o que a gente viu no último confronto entre eles, onde foi 1-1. O City com a bola, pouco levemente pressionado em relação a essa eliminação, e o Chelsea jogando de contra-ataque. Pochettino já viu que isso funciona, provavelmente vai ter que contar ali com a inteligência do Palmer, ex-jogador do City, que podemos ter lei do ex aqui. O que não falta nesse jogo é lei do ex, né? Kovacic, o Palmer, tem vários jogadores. O Sterling, que agora tá no Chelsea, jogou no City, tem vários jogadores que podem concretizar essa lei do ex por aí. Então, provavelmente a gente vai ver um Chelsea um pouco mais reativo enquanto tiver fôlego. A gente viu isso naquele último confronto. O Chelsea teve muito fôlego para contra-atacar, perdeu muitas oportunidades, mas o City acabou buscando devido a essa queda de rendimento de Chelsea no segundo tempo. Lembrando que é um jogo único, então antes que saia o primeiro gol, se é que a gente vai ter o primeiro gol, fica um jogo bem estudado, bem truncado e pode, obviamente, ter a capacidade de abrir depois do primeiro gol da partida. Utilizando o PDF de apoio para a gente conferir estatística, já que são 2 equipes que enfrentam os mesmos tipos de adversários na Premier League, vamos falar utilizando os dados aqui da Premier League. Tá? O City tem um excelente aproveitamento dentro de casa, com muita iniciativa, falha pouquíssimo em marcar, mas nessa temporada tem sido uma temporada onde o City tem sofrido até mais gols do que comparado às outras temporadas, principalmente no segundo tempo, né? Um momento ali mais de desconcentração. Porém, se a gente quiser falar de gol sofrido, não tem como comparar com o Chelsea, que sofre mais gols fora de casa do que marca. É mais uma temporada do Chelsea, principalmente fora de casa, que deixa a desejar. E para quem não lembra, o Chelsea vem de 2 empates contra adversários da zona de rebaixamento da Premier League. Empatou com o Burnley 2-2 em casa, com um jogador a mais, e empatou com o Sheffield, o Lanterna, fora de casa. Então, é uma equipe que não passa ainda tanta confiança. Pelo menos para mim, está ali na prateleira ainda de equipes que não passam confiança, justamente por essa questão de sofrer gol. E sofrer mais gols do que toma é realmente uma equipe que não passa tanta confiança assim. Porém, não falha tanto em marcar. É uma equipe que marca em quase todo o jogo. O City precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol do que o Chelsea, mas o Chelsea não fica tão atrás assim. O City cria mais chances de perigo, né, chances claras de gol por jogo, e cede menos oportunidades claras por jogo. Porém, como o Chelsea é uma equipe interessante de velocidade no contra-ataque e sabe se adaptar para isso, essas oportunidades para o City aqui, mesmo que seja apenas uma por jogo ou próximo de uma por jogo, tendem a ser perigosas, tá? Então esses contra-ataques, o City não pode ficar oferecendo isso com frequência. Não costuma oferecer, mas não pode. Caso aconteça, não vale a pena ficar dentro de uma posição a favor dos favoritos aqui. Primeiro tempo do City, mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias, praticamente o mesmo número de derrotas. Apesar de um bom aproveitamento ofensivo do Chelsea, o favoritismo desse primeiro tempo é do City, né? Principalmente porque o Chelsea sofre mais gols. No segundo tempo, o City continua marcando muito, porém aumenta um pouco mais o número de gols sofridos. Reduz o número de vitórias e aumenta o número de derrotas, mas continua sendo favorito, porque o Chelsea reduz o número de vitórias, aumenta consideravelmente o número de derrotas e passa a sofrer mais gols do que marca. Inclusive chega a 1,2 de média de gols sofridos por segunda etapa. O Chelsea até utiliza um pouco da bola aérea, mas não tanto. O City até marca um pouco mais nesse fundamento, porém o City marca muito mais de fora da área, finalizações de fora com De Bruyne, com Phil Foden, com propriamente o Rodri, e o Chelsea é uma equipe que sofre muito de cabeça. Então, se o Chelsea escolher fazer um jogo reativo, chamando o City para dentro da sua área, pode custar caro. Por quê? Porque o Haaland, por exemplo, é um jogador bom de cabeça, né? Os zagueiros do City também vão subir bem nas bolas aéreas. Então, bola aérea para o City, seja
seja no City rodeando a área ou utilizando bola parada, pode ser um perigo aqui para a equipe do Chelsea. O Chelsea tem mais estatísticas de over goals fora de casa do que o City. O City marca mais os seus gols no final do jogo, né, os últimos minutos mais os acréscimos, e também é por ali que ele tem sofrido, naqueles momentos, na maioria das vezes quando ele já está vencendo, né? Cai um pouco da atenção. O time do Chelsea também marca bastante no final do primeiro tempo e no final do jogo, né? Então a gente pode ficar de olho aqui nesse cenário de over limite. No último confronto entre eles, a gente teve um empate do City no final. Se o jogo chegar desempatado, pode ser uma situação interessante, tá? A média de cartões do City é baixa, mas a do Chelsea é 2 vezes maior do que a do City, tá? Então, até mais do que 2 vezes, quase 3 vezes. Então dá para ficar de olho sim, principalmente pelo fato do City ter a bola, provavelmente nesse confronto. O Chelsea deve tentar segurar um pouco mais com as faltas. O que pode ser perigoso para o City é tentar segurar os contra-ataques do Chelsea. Geralmente, jogadas de contra-ataque, quando você ceifa o contra-ataque no meio da jogada, você toma amarelo. Então, se o Chelsea conseguir criar a situação de contra-ataque, você já pode pensar numa situação onde o City tome também bastante amarelo por conta dessas situações. É claro que o City tem jogadores velozes, mas tem hora que não dá para segurar. Por exemplo, se o Sterling estiver caindo em cima do Walker, exemplo, são 2 jogadores velozes. Dependendo ali de quem sair na frente, quem sair primeiro, um cartão amarelo pode aparecer, né? Os principais jogadores do City, quem você deve conferir, não vou ficar falando de todos eles, mas quem que você deve conferir se vai jogar ou não. Do lado do City, o De Bruyne não fez uma partida excepcional contra o Real, apesar de ter feito o gol. É um jogador importantíssimo. O Phil Foden aqui para finalização de fora da área. O Haaland, mesmo perdido ali entre os zagueiros nesse tipo de jogo, é importante também para a bola aérea. Do lado do Chelsea, tem um jogador que pode resolver jogos, é o Cole Palmer, ex-jogador do City. Porém, o estilo do Palmer é um estilo muito mais focado quando o Chelsea está com as linhas mais altas, quando o Chelsea oferece opção de passe, né? Então, nesse jogo, eu vejo o Palmer um pouco mais engolido ali pela marcação, talvez tentando fazer alguma jogada longa ali para o Jackson, para o Sterling, para eles sim, que são jogadores de velocidade, tentarem jogar nas costas da zaga do City, né? Agora, se o City estiver na frente do placar em algum momento do jogo e chamar o Chelsea para cima, aí sim o Palmer vai aparecer com finalização de fora da área, batendo bola parada, tentando encontrar os espaços ali na área, mas não costuma ser um jogo tão forte assim do Palmer quando o Chelsea está sendo pressionado lá atrás, porque aí o Chelsea vai tentar fazer uma transição ofensiva e provavelmente vai ser marcado, e aí vai ter que passar a bola para um jogador de velocidade, e esse jogador provavelmente ali vai ser o Sterling e o Jackson se estiverem disponíveis, ou até o Mudryk, né, se estiver disponível para esse tipo de fundamento. Se você é um trader por aqui, é um jogo que cabe pensar num back City, se o City estiver muito bem, né, pouco pressionado pela eliminação, mas o ajuste fino que você deve fazer nesse back favorito é saber se o Chelsea está contra-atacando ou não. Se você tiver oportunidade, pesquisa aí os melhores momentos do empate entre City e Chelsea, que ficou 1-1 no último jogo. Você vai conferir que as principais jogadas de perigo do Chelsea foram de contra-ataque. Você não precisa nem ver o jogo inteiro, só pesquisa aí no YouTube para você perceber quais foram as situações de perigo do Chelsea, porque não foram tantas, mas a maioria delas, ou todas elas, foram de contra-ataque. E é esse ajuste que você precisa ter. O Chelsea está contra-atacando? Não, o Chelsea não está contra-atacando. Boa. Então dá para ficar a favor do City. Ah, pode acontecer do City tomar um contra-ataque e tomar um gol? Pode, lógico. Faz parte do nosso trabalho, do nosso tipo de aposta. Quando a gente aposta no favorito jogando bem, tomar um gol do nada. No famoso gol da bunda. Pode acontecer. Não tenha medo de tomar esse tipo de prejuízo. Se você está numa posição correta, não tenha medo, né? Eu vejo um monte de gente choramingando prejuízo. Eu nunca vi isso. Sinceramente, parece que é uma geração de apostador, assim, infantil. Ninguém gosta de tomar prejuízo mais. Até, mas perder dinheiro é ruim. Claro que é ruim. Mas se você não quer perder dinheiro, vai procurar outro tipo de atividade. Nessa atividade aqui, para você ter um resultado positivo, você vai somar prejuízo com lucro. E desde que o seu lucro seja maior do que o seu prejuízo, você está bem. Então você não tem que ter medo do prejuízo. Encare ele como um processo da atividade. Ah, não gosto de tomar prejuízo. Então faz outra coisa. Vai fazer outro tipo de atividade. Agora, se for para ficar choramingando prejuízo, a única coisa que você está fazendo nesse momento é colocar em risco a tua banca. Porque quando você deixa o prejuízo, que faz parte do processo, abalar o seu emocional, você está a isso daqui de fazer uma cagada por pressa e etc. É por isso que existe a gestão. Se não houvesse necessidade de tomar prejuízo, não tinha gestão de banca, né? A gente colocava tudo que tinha numa aposta só sabendo que ia ter lucro. Mas não é assim que funciona. Então, nesse tipo de jogo, existe uma chance sim de você tomar um gol contra a posição. Já saiba disso. Seja preparado para isso. Mas não deixe o prejuízo te deixar medroso também de aproveitar boas posições, tá? Se você é um punter por aqui, gosta dessa vitória do City, se o Chelsea estiver defendendo bem, dá até para tentar esperar essa vitória do City ali próximo de 2, que é uma relação muito boa, né? E gosto de pensar em gols se e somente se o jogo estiver desempatado. Qual que é o grande problema aqui de ser um jogo único?
Enquanto tiver 0-0, me parece um jogo que tem tendência de se arrastar e talvez ter um gol no final. E um gol no final às vezes não abre tanto a partida. Agora, para ficar um jogo bem maluco, bem aberto, a gente precisa de um cenário de 2-0, porque aí faria a equipe atrás do placar desconfigurar completamente as suas linhas de marcação, né? Então, enquanto tiver 1-0, gol no primeiro tempo, eu buscaria mais um gol no segundo, por exemplo. Agora, se tiver 2-0 no primeiro tempo para uma equipe ou para outra, aí já parece um jogo bem mais aberto, né? Aí a gente já vai ter as linhas defensivas de uma equipe atrás do placar muito altas, se é que a gente vai ter linha defensiva, né? Talvez vai todo mundo pro ataque, pro abafa, então pode ser interessante. 3:30 da tarde na Premier League, falando, né, de times ingleses, comentando sobre a Premier League, tem Arsenal e Wolverhampton. O Arsenal fora de casa, eliminado da Liga dos Campeões. Esse sim, pressionadíssimo, né? Perdeu seu jogo contra o Aston Villa dentro de casa, sendo amplamente dominado no segundo tempo e foi eliminado pelo Bayern de Munique lá na Alemanha por 1-0 na Liga dos Campeões. E obviamente não depende mais de si para poder ser o campeão. Porém, essa é uma rodada extremamente importante, essa 34ª. Por quê? O City enfrenta o Tottenham fora de casa. E geralmente quando o City vai enfrentar o Tottenham fora de casa, apesar do Tottenham ser um grandíssimo rival do Arsenal, duvido, pelo que o Tottenham ainda está disputando de vaga na Champions, que o Tottenham vai entregar o jogo para o City. Nem pensa nessa cogitação só para complicar o Arsenal. Não vai rolar. Eles vão para cima. E geralmente quando o City vai até lá, é um jogo difícil. E o Tottenham, apesar de ter tecnicamente um nível inferior do que o City, pode complicar a vida do City. Então, nessa 34ª rodada, apesar de nesse momento o City só depender de si para ser campeão, se nessa rodada o City empata e o Arsenal vence o Wolverhampton, o Arsenal retoma a liderança. Vai ter mais vitórias e também vai ter um saldo melhor, que é o principal critério de desempate ali na Premier League. Então, meus amigos, é sim uma rodada muito importante. O Arsenal pode acabar resolvendo os seus problemas de ter perdido para o Aston Villa, perdido a liderança e também ter sido eliminado da Champions nessa 34ª rodada. E talvez, mesmo tendo uma rodada difícil, né, várias outras rodadas difíceis até o final, se eu não me engano o Arsenal ainda pega o Chelsea, eu acho que o Arsenal poderia terminar essa rodada aqui na liderança se o City se complicar. E é uma excelente rodada para você voltar para a liderança, depois de tudo que aconteceu. Mas antes disso, você tem que passar pelo Wolverhampton. E vamos ser sinceros, o momento do Wolves não é bom, né? Na tabela de classificação, o Wolverhampton não briga por nada, dificilmente aqui vai brigar por alguma coisa. Essa vaga aqui na Conference League, que nesse momento está sendo ocupada pelo Newcastle, está sendo decidida ali entre Chelsea, Brighton, o Brighton não, né? Mas Chelsea, West Ham United e o próprio Newcastle. Então, acho que o Wolves não tem mais chance nenhuma por aqui. Também não vai ser rebaixado. E se a gente pegar os últimos jogos do Wolverhampton, em apenas 2 partidas o Wolves não sofreu gol. Foi contra o Brighton em casa e Sheffield em casa. Sheffield lanterna, né? Contra o Tottenham sofreu, contra o Newcastle sofreu, Fulham, Coventry. Foi eliminado da FA Cup pelo Coventry, que enfrenta o United na outra semifinal. Sofreu 2 no Villa, sofreu 1 contra o Burnley, 2 contra o West Ham e 2 contra o Forest. Então é uma equipe que vem sofrendo gol com frequência. E das últimas 10 partidas só venceu 4. 3 dessas vitórias em casa. Dos últimos confrontos contra o Arsenal, venceu a última vez em 2021 e naquele confronto, se eu não me engano, o Nuno Espírito Santo era o treinador do Wolves e o Arteta já era treinador do Arsenal. Naquele confronto, eu acho que o Arsenal ficou com 2 jogadores a menos. Então isso favoreceu muito a vida do Wolverhampton, né? Então faz tempo que o Wolves não vence o Arsenal, é um tabu aqui, e o Arsenal vem jogando bem fora de casa. Parecia que ia se complicar aqui contra o Brighton e fez 3, meteu 6 no Sheffield, que o time do Wolverhampton sofreu gol, o Arsenal não sofreu gol do Sheffield, conseguiu empatar aqui contra a equipe do City fora, que é um adversário extremamente difícil, e esse jogo do Brighton me chamou bem a atenção, como eu falei. Enfim, acho que o Arsenal é sim bem favorito, eu concordo com essa cotação por aqui, a não ser que o Arsenal queira de fato entregar de bandeja esse título. Já está na mão do City, mas dá para recuperar, caso haja uma complicação do time do Guardiola. Agora, se você numa rodada como essa, perde ou empata com o Wolverhampton, e aí vamos supor que o City vacile contra o Tottenham, pô, aí esquece. Então o Arsenal tem a obrigação de vencer por aqui. Utilizando o PDF de apoio, o Arsenal tem mais iniciativa, porém o Wolverhampton tem iniciativa em casa, e não é pouco, tá? O número de gols marcados do Wolverhampton é menor do que o do time do Arsenal, porém o Wolves falha em marcar menos gols. Ou seja, o Arsenal, quando marcou mais do que um gol. Tem uma média de 2,3 gols marcados por jogo. Porém, o Wolverhampton marca com mais frequência, com mais recorrência. Nem sempre 2 gols por jogo, né? A média de gols marcados e sofridos do Wolves
é igual. Então não é um time confiável na defesa. Já o Arsenal consegue ficar mais do que 55% dos jogos sem sofrer e tem uma defesa confiável. O Arsenal também precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, comparado com o Wolves, mas o Wolverhampton cria até uma média boa de chances perigosas por jogo, né? De chances claras por jogo, mas também é uma equipe que cede bastante esse tipo de oportunidade para o adversário. Defensivamente falando, o Wolves é pior no primeiro tempo e ofensivamente o time do Arsenal é muito melhor. Muito, quase 3 vezes melhor. Tem menos vitória, mas tem menos derrotas. Então olha só que curioso. O Wolves vence mais que o Arsenal, mas não consegue marcar mais gols e sofre mais. É um primeiro tempo que me chama a atenção para o Arsenal por aqui. No segundo tempo, o Arsenal continua tendo um excelente poderio ofensivo, mantém uma boa defesa, porém o Wolverhampton passa a ser mais agressivo, com mais gols marcados, praticamente dobra o número de gols marcados. Só que também cresce o número de gols sofridos. Assim como no primeiro tempo, marca e sofre 8, no segundo tempo, marca e sofre 15. E aí tem menos vitórias que o Arsenal. Então, de novo, aqui eu vejo um Arsenal favorito, mais um Wolverhampton perigoso na parte ofensiva. O Arsenal é uma das equipes que mais marca de cabeça na Premier League, então o Wolverhampton vai ter que tomar cuidado com isso, apesar do Wolverhampton também marcar nesse fundamento. E o Wolves tem sofrido de cabeça, então é bom tomar cuidado. Jogos do Wolverhampton são mais over 2,5 do que o do Arsenal, né? Curiosamente, o Arsenal marca mais gols fora, tem uma média de gols marcados maior, porém, como o Wolves também oferece chance para o adversário, os jogos do Wolves são mais over do que o do Arsenal. Para quem faz jogos do Arsenal fora de casa, sabe que o Arsenal acelera muito no final do primeiro tempo e no final do segundo, e tem tomado mais gols no início da segunda etapa. Já o time do Wolves também acelera mais no final do jogo, principalmente no meio do segundo tempo, e sofre mais gols também no retorno do segundo tempo e no final da partida. A média de cartões da equipe do Wolverhampton é maior, praticamente um cartão a mais do que a equipe do Arsenal. Os principais jogadores da equipe do Wolverhampton: Matheus Cunha, um dos artilheiros da Premier League aqui com 11 gols e 6 assistências, o Hisham, um dos maiores artilheiros também, e o Pedro Neto, que é um dos maiores assistentes da Premier League, junto com o Sarabia também. Então são os 4 jogadores aqui extremamente importantes. Não sei se o João Gomes vai jogar, mas se for jogar, é um jogador de extrema qualidade no roubo de bola. E essa roubada de bola pode sim ser influente na progressão para o ataque, tá? Isso pode pegar o time do Arsenal de calça curta. Do lado do Arsenal, um dos artilheiros e maior passador da equipe é o Bukayo Saka, né? Assim como o Kai Havertz, que tem entrado como titular no lugar do Gabriel Jesus, o Odegaard e, obviamente, o Gabriel Martinelli do outro lado já voltou também de lesão. O Trossard é outro jogador que também finaliza muito de fora da área. Se você é um trader por aqui, assim como no jogo do City, a gente provavelmente vai encontrar momentos de muita superioridade do Arsenal. O que a gente tem que conferir aqui é se o Arsenal, jogando no campo ofensivo do adversário com linha alta, está cedendo ao contra-ataque ou não. Na janela de tempo onde ele não estiver cedendo, tá para tentar buscar esse primeiro gol do Arsenal por aqui. Lembrando, é uma equipe que costuma marcar mais no final do primeiro tempo do que no início, tá? Já vi gols do Arsenal logo no comecinho, mas é raro de acontecer. Mas ainda assim, o lance não é tentar buscar o gol. O gol é um bônus. O lance é estar a favor do Arsenal quando ele estiver melhor em campo, principalmente quando ele não estiver cedendo a oportunidade para o Wolverhampton. O gol é um bônus. Pegar um gol no back favorito é ótimo, faz parte da estratégia, mas nem sempre vai acontecer. E antes de ficar se preocupando só em pegar o gol, porque quando a gente se preocupa só em ganhar dinheiro, a gente esquece que às vezes a leitura já não está tão boa, que o time já está cedendo contra-ataque, que o time não está conseguindo progredir, não está conseguindo finalizar. Ao invés de pensar só em pegar o gol, presta atenção também em não tomar. Agora, se a posição estiver muito boa e você tomar, assim como eu falei no jogo do City, faz parte do processo, tá bom? Se você é um Panther por aqui, é muito provável que o Arsenal vença esse jogo. Ok? Porém, com essa cotação aí, eu não vou. Eu esperaria uma cotação um pouco mais alta. O que contribui ainda mais para o Arsenal é a dificuldade defensiva do Wolverhampton. Ele cede muita oportunidade. Então pode ser que essa cotação do Arsenal demore a subir. Isso é um problema. Obviamente, se você não acha que vale, fica de fora. Pode acontecer do Arsenal tomar gol aqui? Pode. O Arsenal tomou do Bayern, tomou do Aston Villa, não tomou do Brighton, mas é uma equipe que ainda está pressionada emocionalmente, né? Nessa aflição de querer ganhar para tentar já colocar uma pressão no City, né? Para recuperar essa liderança ali momentaneamente, o Arsenal pode se equivocar ali atrás e acabar tomando gol. Afinal de contas, erro defensivo não falta nessa defesa do Arsenal. Contra o Bayern, por exemplo, foram 2. Então existe um mundo onde o Arsenal sai atrás do placar. E aí, meus amigos, com o Arsenal atrás do placar, dá para tentar buscar essa vitória? Se o gol do Wolves for cedo, sim. Ou talvez uma dupla chance, se o gol foi tarde, para tentar buscar um empate do Arsenal. O que também deve dar para buscar se acontecer isso é o mercado de gols. Porque diferente de outras equipes, o Wolverhampton não briga por nada. Então
é muito provável que se ele estiver na frente do placar e o Arsenal começar a se expor, o Wolves também utilize aqui do contra-ataque para tentar ampliar o marcador. Então pode ser até um jogo interessante para um 2,5 gols, caso o time do Wolverhampton esteja na frente do placar. E não duvido desse ambos, tá? A cotação tá alta, o mercado duvida. Eu não duvido, o Wolves tem bons artilheiros, o Richan, o Matheus Cunha, o Pedro Neto, são jogadores bons, o Sarabia, que tem boa presença na área, que tem bom drible, que são bons de contra-ataque. Não duvido que o Arsenal consiga tomar gol por aqui também. Nas opções de jogos extras, para esse sábado, 8h30 da manhã, na Copa da Escócia, o Celtic enfrenta o Aberdeen. Verificar se o Celtic, obviamente, vai levar o time titular ou não. Pode ser um jogo interessante para você começar o seu dia de trabalho por aqui. O Darmstadt enfrenta o Colônia. Na verdade, o Colônia enfrenta o Darmstadt. E eu olharia com muito carinho para esse jogo. Por quê? O Darmstadt já foi rebaixado. Não tem mais chance. Muito difícil, né? E o Colônia ainda tem chance. Se o Colônia vencer esse jogo, ele vai a 25 pontos. E ele fica a 2 pontos do Bochum. Então, o Colônia precisa demais dessa vitória contra a equipe do Darmstadt para fazer com que as últimas 4 rodadas sejam rodadas cabíveis de sair desse rebaixamento, ou quem sabe até tentar ficar numa zona de relegation. Então dá para ficar de olho nessa vitória do Colônia. Perder pontos para o Darmstadt nesse jogo seria uma péssima notícia para a equipe do Colônia. A gente já falou do jogo do City como provável vitória do favorito. O Braga também é um time que deve vencer aqui o Vizela, né? A não ser que se complique muito, porque o Vizela está muito mal como visitante. O Vizela tem apenas 2 vitórias. Se o Braga quiser, vale a pena ficar de olho. Favoritos que podem se complicar. O Napoli enfrenta o Empoli fora de casa e apesar do Empoli estar lá embaixo na tabela, brigando contra o rebaixamento, o Napoli não está vivendo assim uma fase espetacular, principalmente acho que foi uma dureza emocional para o Napoli ter sido eliminado da Champions. Da última vez que esteve ali, venceu por 2-0, mas já viu o Empoli vencer na sua casa por 1-0. Então, dos últimos confrontos, o Napoli venceu 3, o Empoli 2. Tomaria um pouco de cuidado por aqui, se for para trabalhar a favor do Napoli, que seja com uma cotação mais alta. Outro jogo que pode ser um favorito se complicando, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique já viu o time do Leverkusen levantar o caneco, não tem mais nada para brigar por aqui, a não ser ficar na segunda colocação, o que não vai fazer muita diferença entre ficar em segunda e em terceira. A vaga da Champions teoricamente já está garantida, e é um Bayern de Munique que vai se preparando aí para o confronto contra o Real Madrid. Então, sinceramente, eu não abraçaria essa camisa do Bayern nesse momento, porque é para cumprir tabela. O Arsenal eu coloquei num favorito que pode se complicar devido à tradição recente do Arsenal, né, de entregar a paçoca. Será que a gente pode mover esse jogo aqui para provável vitória do favorito? O que você acha? Eu acho que não, né? É provável vitória, mas eu tenho meu receio. Enfim, eu vou mover. Eu vou mover e depois eu me arrependo. Você me cobra aqui embaixo e fala, pô, você sabia e foi cego, né? Enfim, tomara que o Arsenal vença esse jogo e dê oportunidade pra gente. Clássico é clássico, principalmente aqui no Rio. Fluminense favorito contra o Vasco. Fluminense vem de derrota contra o Bahia. O Vasco venceu o Grêmio em casa, perdeu para o Bragantino, mas jogou bem, criou chance. Na minha opinião, o favorito pode se complicar aqui. Outro clássico no Brasileirão, Galo e Cruzeiro, história de longa data. O Galo ganhou o título do Mineiro em cima do Cruzeiro agora recentemente, mas o Galo acabou de se complicar contra o Criciúma em casa, né? E o Cruzeiro vem de vitória contra o Botafogo. E um empate contra o Fortaleza, se eu não me engano, né? Exatamente. Então, assim, de novo, é um favorito que pode se complicar. Tomar cuidado e respeitar os clássicos no cenário brasileiro. Tendência de gols. Jogos na segunda divisão da Alemanha, o Fortuna precisa vencer para tentar manter aí essa vaga, pelo menos nessa fase de promoção da Bundesliga, que vai disputar contra o antepenúltimo da primeira divisão. E o Furt, por mais que ainda faltem 4 rodadas, ainda está na briga. Porque se ele vence o Fortuna, ele segura o Fortuna com 52 e vai a 45. E aí vão faltar 4 rodadas. É impossível? Quase impossível, mas não é. Kaiserslautern e Wiesbaden. Kaiserslautern aqui precisa da vitória, é confronto direto, pode ser um jogo para gols também. Lembrando que o Wiesbaden é um time reativo, tá? E traiçoeiro. Já falei do Heidenheim com o Leipzig. Outro jogo que pode ser bom para gols é Luton Town e Brentford. O Brentford é um time bem agressivo. Acaba sendo um pouco de confronto direto também, porque o Luton é uma equipe que está na zona de rebaixamento e pode puxar o Brentford ali para baixo. E o Hamburgo com o Kiel. Cara, eu já fiz tantos jogos Hamburgo e Kiel ao longo da minha caminhada por aqui e foram quase sempre jogos bons de se trabalhar, né? Eu tenho ótimas memórias afetivas desse jogo, tenho um 3-3 que foi um dos maiores lucros que eu tive e é um Hamburgo que chega pressionado, né? Porque o Kiel é o líder, aproveitando o vacilo do São Paulo na última rodada, e o Hamburgo, se não vencer esse jogo, eu não tô nem falando de buscar liderança, buscar subir o acesso direto. O Hamburgo, se não vencer esse jogo, dificilmente ele vai conseguir a terceira colocação para tentar buscar a promoção, como tentou fazer ano passado e não conseguiu, né? Foi trucidado pelo Stuttgart.
que hoje, provavelmente, isso vai para a Liga dos Campeões. Então é um Hamburgo extremamente pressionado. E nessa pressão, eu não confio em match odds. Para mim é jogo para gols. Porque o Kiel, como não tem nada a perder, o Kiel provavelmente tende a complicar a vida do Hamburgo por aqui. Jogos para correção de preço, o Grêmio enfrenta o Cuiabá. O Grêmio agora sim conseguiu sua primeira vitória contra o Paranaense e agora tenta contra o Cuiabá, mais ou menos o mesmo cenário. E o Bragantino, que jogou com vitória para cima do Vasco, mas cedeu muita oportunidade para o Vasco. O Verratti poderia ter feito outros gols. Enfrenta o Corinthians, que vem de derrota contra o Juventude fora de casa. Nos jogos extras dos extras, nós temos Osnabrück e Braunschweig. Também na segunda divisão você pode colocar ali como uma possibilidade de gols, mas enfim, o Osnabrück já foi rebaixado praticamente, muito difícil escapar, mas se vencer o Braunschweig ainda acaba sendo um confronto direto, né? O Leicester pega o West Brom, nesse momento o Leicester ainda é um dos times que sobe direto para a Liga da Premier League, porém está muito disputado entre essas três equipes aqui para saber quem fica nos playoffs e quem vai direto para a Premier League. Wolfsburg e Bochum, se o Bochum pensar em perder esse jogo aqui, vai se complicar, porque o Colônia pode vencer o Darmstadt, porém o Wolfsburg também não está muito longe, não, é um ponto só de diferença, são duas equipes ameaçadas. Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach, o Gladbach vem de derrota contra o Dortmund, o Hoffenheim está no meio da tabela, muito difícil alguma das duas equipes brigar por vaga na Conference, e também acho difícil as duas brigarem contra o rebaixamento, principalmente o Hoffenheim. Sheffield e Burnley é briga do desesperado, aí eu não sei se é um jogo para gols propriamente, ou um jogo para match odds, porque quem marcar o primeiro gol aqui, se é que vai ter gol, vai tentar se segurar para somar ponto, né? Entre estar próximo de escapar, o Burnley está mais próximo, mas ainda assim é uma tarefa muito difícil. E por último, um joguinho extra daqueles, Verona e Udinese. Aquele tipo de jogo que não tem nada a ver, mas que pode entrar dentro do seu sábado aí como uma boa oportunidade de correção de preço. Vai que, né, você está procurando nos melhores jogos com maior entretenimento e a oportunidade de trabalho está aqui. Já aconteceu várias vezes comigo. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Juízo, sábado é um dia perigoso, sábado é aquele dia onde você vem fazendo tudo certo e acaba jogando tudo pro alto. Então, mantenha-se tranquilo. Tomou prejuízo, faz parte. Não fica triste. Não se deixe influenciar pelos influenciadores digitais hoje em dia, que só postam lucro, que só falam de lucro. Esse tipo de coisa só vai influenciar errado o seu emocional. Você toma prejuízo, todo mundo toma prejuízo. Prejuízo é uma coisa banal, assim como o lucro. Aprenda a banalizar o seu lucro, que provavelmente você vai parar de sentir o seu prejuízo. Porque no longo prazo é uma somatória de lucro e prejuízo e uma única e mísera entrada ao longo de tantas entradas de um mês, de um semestre, de um ano, é só uma entrada. Um abraço.